Este é o Click Health, uma plataforma de Business Intelligence voltado para a gestão de resultado do seu hospital. Quero apresentar os seus módulos. Temos o módulo de conta paciente, na qual, em toda essa estrutura aqui, é possível gerenciar tudo o que ocorre lá na conta, em cada item da conta lançado em cada paciente. É possível visualizar isso por especialidade, é possível visualizar isso por cirurgias, é possível visualizar isso por operadoras, por ticket de receita, por estrutura da conta. Aqui na estrutura da conta, nós conseguimos saber o quanto de agulha a sua instituição hospitalar teve de consumo, qual foi a receita gerada desta agulha, qual foi o custo variável dessa agulha e qual foi a margem de contribuição desta agulha. Isso tudo separando por médico, isso separando por especialidade, por setor de execução, ou seja, N possibilidades em que vai te propiciar uma gestão muito eficiente da conta do paciente. Em seguida, nós temos um módulo voltado para a parte de produção. Aqui é possível visualizar toda a sua produção. Quantas cirurgias você fez, quantas consultas, quantos exames, quantos paciente-dias, podendo fazer várias comparações, como se comportou no ano anterior, como se comportou no mês atual, possibilitando médias ponderadas aqui dentro desses cálculos. Aqui nós temos um módulo voltado para a parte de contas, que são contas pendentes. Então, por aqui é possível gerenciar, nesses 3 módulos aqui, a eficiência do seu setor de faturamento, se ele está produzindo mais, se ele está fechando mais contas ou menos contas, se a valorização dessas contas estão positivas, estão com ticket alto ou com ticket baixo, tudo isso é possível verificar por aqui. Além desse módulo aqui, que chama-se contas pendentes, então aqui sim, você consegue visualizar todas as contas do seu hospital, em que estágio em que elas estão, se já foram faturadas, se não foram, quantos dias elas estão pendentes, ou seja, tem toda uma gestão de contas pendentes propiciando um faturamento muito mais eficiente e um faturamento muito mais rápido. Aqui nós conseguimos ver a média de permanência, então aqui você consegue ver média de permanência para o setor, média de permanência por especialidade, algo muito importante dentro de uma instituição hospitalar, ela é totalmente, é imprescindível que você gerencie a média de permanência da sua instituição, porque isso é custo, a gente sabe muito bem disso. Aqui nós temos um módulo de eficiência da conta do paciente, então tudo que ocorre lá na conta do paciente, se ele está faturando mais ou se está faturando menos, se está tendo mais custos ou menos custos, ele acaba acendendo aqui as luzes vermelhas, as luzes amarelas, azul, ou verde, de acordo com o estágio em que a sua instituição está. Aqui na eficiência produtiva, aqui nós conseguimos observar a eficiência dos seus setores de apoio, ou seja, se os custos fixos estão subindo, se estão baixando, o percentual desse custo fixo comparado com a receita da sua instituição, se ele está aumentando ou se ele está diminuindo, e de acordo com o que vai acontecendo na sua instituição, ele vai acendendo as luzes vermelha até chegando nas luzinhas verdes. Aqui na eficiência da operação, a gente se refere para os setores produtivos, ou seja, todos aqueles setores que geram receita para a instituição, aqui nós gerenciamos isso. Nós sabemos se a receita dele, se a receita desse setor, se ela foi maior do que no ano anterior, e se a receita desse setor foi maior do que o orçado, consequentemente acende uma luzinha ali verdinha. Aqui a margem de contribuição foi maior do que no ano anterior e foi maior do que o orçado, acende uma luzinha verdinha. O custo fixo ele foi menor do que no ano anterior e menor do que o orçado, acende uma luzinha verdinha. Então, aqui é possível gerenciar todo esse tipo de informação. Aqui nós temos um módulo voltado, um módulo de orçamento, em que nós chamamos, onde aqui a gente tem aí uma demonstração de resultado, onde você pode comparar com o seu orçado, onde você pode comparar com o ano anterior. Aqui você consegue olhar isso por departamento, por centro de custos, que a gente chama. Então, muito interessante, ou seja, uma demonstração de resultado. Aqui nas variações do orçamento, nesse módulo variação do orçamento, é muito interessante, de que ele já te diz direto exatamente quais foram as contas contábeis em que você conseguiu não atingir o seu orçado, quais foram os setores. Então, aqui você tem toda essa gama de informação, onde você não precisa estar pesquisando,
quais foram, ou está indo lá no seu balancete, olhando o que variou, o que não variou. Por quê? Porque esse módulo aqui ele já te traz de imediato quais foram essas contas que tiveram variações e seus devidos centro de custo. Aqui na evolução da receita, nós temos aqui onde a gente consegue observar como se comportou, como está se comportando a receita da sua instituição, né? Seja ela por especialidade, seja essa receita por médico, seja essa receita por setor de execução, por convênio, por tipo de convênio. Então, tudo isso você consegue olhar nessa evolução aqui da receita. Aqui nós temos uma DRE, né, uma DRE voltada para a parte, né, uma tabela, digamos assim, caso você queira exportar alguma coisa para trabalhar em alguma coisa em Excel, enfim, você consegue exportar isso através desse tab DRE. E esse módulo aqui, muito interessante, eu particularmente utilizo muito dentro das minhas instituições hospitalares, né, que é uma análise DRE. Então aqui ele te propicia uma análise DRE muito interessante, separando isso por conta, separando isso por instituição, por setor de execução. Então, é basicamente uma análise DRE, mas com uma praticidade gráfica assim, bem interessante, que te permite aí, né, uma boa tomada de decisão. Aqui nós temos alguns impactos voltados. A gente sabe que dentro das instituições hospitalares, né, a gente sabe que a área médica e o custo variável são grandes, né, tem um grande impacto. Então, por isso que a gente resolveu criar um módulo específico para poder acompanhar aqui, né, a área médica, onde nós vamos lá, né, pegamos lá o que teve de honorário médico e o que teve de hora plantão, né, que são dois grandes custos dentro da instituição. Né, e comparamos isso com a receita produtiva, né, com a receita de SUS, convênio particular, né, e temos também uma visão onde ele compara também, né, comparado com a receita de SUS, convênio particular e, consequentemente, também aí com os incentivos, porque é importante a gente olhar esse tipo de situação. Idem ao custo variável, né, então tanto com a receita produtiva, né, como com a receita da operação, que a gente chama, né, que daí é só SUS, convênio particular. Aqui nós temos um módulo voltado para a parte do financeiro, né, então aqui nós temos aqui, dentro dessa caixinha de recebimentos, a gente pode acompanhar lá prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, né, quais são as nossas maiores, as glosas. Aqui você tem o recebido, você tem as glosas aqui dentro, um gráfico de glosa, um gráfico de tudo que está lá a receber, prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, quais são os seus clientes que estão lá em aberto. Então tudo isso você tem lá, e basta clicar nesse cliente, que consequentemente ele te mostra uma parte gráfica de quais são as datas disso. Inclusive aqui a gente consegue chegar inclusive no título, né? Para quem trabalha com TASI aí, né? A gente sabe que os nossos recebimentos eles são baseados em títulos e inclusive você consegue chegar aí nos títulos que estão em aberto. Aqui o módulo para pagamentos, né? Então aqui a gente tem prazo médio de pagamento, a gente tem quanto que foi pago, a gente tem quem são os fornecedores, enfim, tem uma série de informações relevantes, né, voltada para a parte de pagamento. Aqui a gente tem duas tabelas, a gente sempre costuma ter as tabelas caso você queira exportar isso para dentro de um Excel. Então a gente tem uma tabela de contas a receber e uma tabela de contas a pagar. A gente tem um módulo voltado para a parte de geração de caixa, né, que aqui a gente faz o confronto entre as entradas versus saídas, se está havendo desembolso, né, ou não, então você consegue visualizar isso aqui nessa caixinha. Para aquelas instituições em que tem um sistema de custo implantado, a gente tem as nossas DREs voltadas para a parte de custos, então aqui você consegue, né, ter essa DRE, né, de gestão de custos, né, para aqueles que têm custo implantado. Aqui nós temos uma caixinha chamada consumo do setor, então tudo aquilo que houve de dispensação, né, de materiais, a gente consegue acompanhar aqui, né, e aqui você consegue acompanhar tanto em termos de quantidade, tanto em termos de valor, tanto em termos de ticket. Então aqui é possível você poder gerenciar. Vou dar um exemplo aqui bem bobo: quantas canetas foram solicitadas dentro da sua instituição hospitalar? Qual foi o custo dessa caneta? Qual foi o ticket dessa caneta? Qual foi o setor que pegou mais caneta? Estou dando um exemplo bem bobo aqui, mas para ver que a gente consegue descer até o último nível. Obviamente aqui você já consegue ter as suas curva A de materiais e medicamento, curva A de impressos, curva A de gêneros alimentícios, ou seja, todos aqueles grupos, né, que tem lá dentro do nosso sistema, principalmente dentro do sistema TASI, e esses módulos são separados por grupos, então você consegue visualizar tudo isso aqui. E esses módulos aqui são módulos, né, personalizados, em que algumas instituições acabam nos solicitando. Um exemplo aqui bem interessante, né? Esse módulo aqui, que é o desvio em 3 meses, né?
o que a área de business faz? Ele vai lá, ele volta 3 meses para trás e verifica, né, ele pega o mês atual e volta 3 meses atrás e já me traz a diferença se a sua instituição está aumentando ou diminuindo. Isso seja em termos de custo, isso seja em termos de faturamento. Então aqui você consegue ter uma visão assim bem atual, né? Entre hoje, 3 meses para trás, como que vem se comportando isso. Por mais que a instituição ela tenha aí o seu planejamento orçamentário, que a grande maioria tem, mas também é importante, né, olhar o que vem acontecendo nesse momento. Então aqui é possível visualizar aí todos esses dados. Aqui uma visão voltada, né, para a questão da LPM, né, bem interessante, né, bem voltado para a questão da Unimed, né, que todo mundo sabe, né, mas aqui você consegue acompanhar se a negociação que você fez, né, que a sua instituição fez, né, com a Unimed, voltada para a LPM, se isso está te trazendo resultado ou não, ou se você está tendo perda de margem de contribuição. Então é uma visão bem voltada, né, para a questão de análise aqui, né, das nossas tabelas de preços. Obrigado.